Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facultando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado conforme rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, para servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglória, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente vai comentar esse texto, Examina-te, capítulo 3 do livro Caminho, Verdade e Vida. O Emmanuel pede nesse texto para a gente examinar mesmo a nossa conduta, o nosso comportamento, o que nos move em cada comportamento. É muito bonito, a gente vai fazer esse texto bem devagar, porque ele exige da gente uma certa introspecção, um certo mergulho. É exatamente o que pede, para a gente se examinar. E nós vamos tentar chegar a esse momento, para a gente tentar se enxergar e a gente poder, nessa experiência de estudo, a gente conseguir um momento que possibilite que cada um faça esse exame em si mesmo. O que me move? O que me faz fazer o que eu faço? O que me faz ser o que eu sou? Porque se eu me manifesto no mundo, me expresso no mundo, se eu sou um espírito que se expressa no mundo através do corpo, eu venho a esse mundo para fazer, para me movimentar. Eu não venho aqui para a diversão, eu não venho aqui para o prazer, eu não venho aqui para o ócio, eu não venho aqui para o descanso. Eu venho aqui para esse movimento, para esse caminhar, para essa peregrinação. O Emmanuel diz que nós somos peregrinos no tempo. Então a gente usa o tempo, a gente usa o espaço para essa manifestação. E a gente manifesta o que a gente é. Eu sinto, eu tenho um sentimento, esse sentimento passa pelo pensamento, passa pela ação, e eu vou fazendo coisas, mas essas coisas todas que eu faço têm uma origem. Elas se originaram em mim mesmo. E quando ele fala examina-te, ele está pedindo para a gente examinar essa origem. Qual a origem do que eu faço? Qual a origem de cada ato meu? Qual a origem de cada palavra minha?
Qual a origem de tudo que eu faço? As pessoas lá fora não vão conhecer essa origem, mas eu conheço, porque eu sei qual foi o sentimento que originou esse fato, qual foi o sentimento que originou essa ação. As pessoas lá fora vão ver a ação, mas qual o sentimento que me moveu? E nós chegamos aqui para isso. Eu utilizo esse corpo, eu utilizo essa matéria para manifestar o que eu sou. E aí eu vou utilizando essa matéria, vou modificando, aprendendo, e à medida em que eu vou aprendendo, eu começo a utilizar essa matéria de modo diferente. Eu vou me aperfeiçoando. E esse caminho do aperfeiçoamento, essa estrada, é esse caminho de Jesus. Esse caminho da verdade, da vida, que Jesus falou que é esse caminho. Então, quando ele diz que é esse caminho, ele diz, olha, preste atenção que eu estou dizendo um monte de coisas, que se a gente fizer, a gente facilita esse caminho. A gente chega mais rápido no lugar onde a gente vai manifestar de maneira melhor. E eu vou manifestar o quê? No momento de orgulho, no momento de egoísmo, no momento de imperfeição que eu vivo, eu manifesto o quê? Eu manifesto essas imperfeições. Mas eu não vou ter que refletir ali na frente os ensinamentos de Jesus. O dia que eu conseguir refletir os ensinamentos de Jesus, eu vou cometer as ações justas, as ações compatíveis com o ensinamento de Jesus. Aí eu vou estar seguindo esse caminho que ele ensinou. Mas é difícil esse caminho. Esse caminho tem perdão, esse caminho tem o amor, esse caminho tem compreensão, esse caminho tem a fraternidade, esse caminho tem um monte de sentimentos que eu ainda não tenho, porque o eu não permite, porque o egoísmo não permite, porque o orgulho não permite, porque aquilo que me move não permite, porque eu sou movido por outras coisas, eu tenho outras intenções, eu sou movido pelas minhas razões, eu sou movido pelos meus interesses. Quando Jesus diz, o meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra, ele estava dizendo isso. O que me move? Qual a razão dos meus atos? O que me move é a vontade do Pai. A vontade do Pai não é o capricho de alguém. A vontade do Pai o Pai não é esse amor, essa grande lei universal de amor, e ele não está em comunhão com essa lei, então ele expressa essa lei na sua conduta. Ele consegue manifestar todo esse amor na sua conduta. Quando ele fala que o meu alimento é fazer essa vontade, ele se alimenta disso, o desejo dele é esse. Então qual é o grande desejo dele? Cumprir a lei. O desejo dele é viver o amor, né? Porque ele não tem aquele desejo pessoal, o interesse da riqueza, o interesse da vaidade, o interesse do egoísmo. Ele não tem esses interesses porque ele já superou esses interesses. Ele tem um interesse maior que vai além dele. É muito bonito isso. E a gente não consegue enxergar esses interesses maiores porque a gente está preso nos nossos interesses, né? Eu sou refém de mim mesmo. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que me move, a razão da minha existência, são as minhas coisas, né? E tem gente que já consegue encontrar razão na sua existência no outro, nas coisas alheias, né? Tem pessoas que já conseguem viver com razões mais amplas, mais universais. A minha razão não tem nada de universal, a minha razão é pessoal. A maioria de nós vive as nossas razões pessoais e íntimas, os nossos interesses íntimos e inferiores. Mas o texto foi escrito a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Filipenses. Essa frase desse versículo é muito interessante. E a gente nem vai comentar ela agora para deixar para comentar mais no final. Mas a gente vai só falar. Esse versículo, versículo 3 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo disse o seguinte: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade.
Então a gente guarda esse conselho de Paulo por enquanto. Mas ele só pede para a gente não fazer nada por contenda, por briga, nem por vanglória, por orgulho, para querer ser melhor. Mas que a gente faça tudo que a gente fizer, que a gente faça por humildade. Aí o Emmanuel começa esse texto dizendo do fazer, né? O serviço de Jesus é infinito. O fazer desse caminho é infinito. O caminho é o fazer, que nós viemos para fazer. Agora nós temos que fazer. Fazer o quê? A vontade do Pai. Mas a gente não faz a vontade do Pai porque a gente só faz o nosso capricho. A gente só faz os nossos interesses. Aí a gente vai nesse caminho aprendendo, levando alguns resultados dos nossos caprichos na lei de ação, de reação, e isso vai ensinando a gente. E o nosso caminho vai se modificando. Mas ele diz que esse caminho, a forma de caminhar, é infinita, né? O serviço de Jesus é infinito. Todos os passos humanos estão trilhando nesse caminho. É como se ele dissesse isso. Olha, nessa estrada cabe todo mundo. Não precisa ninguém ficar fora dessa estrada. Nessa estrada não tem os eleitos. Nessa estrada todos vão passar. Cabe aqui aquele raciocínio de Jesus. Nenhuma ovelha da casa do meu pai vai se perder. Porque o serviço de Jesus é infinito. Em todas as formas. Em todas as pessoas. Mas tem alguma coisa que representa a intenção ou não. Qual a intenção que eu estou caminhando? Se eu estou num padrão um pouco menor de evolução, mas eu estou nesse caminho também caminhando. Mas qual a intenção que eu ainda caminho? Né? Ele diz isso aqui, ó. O serviço de Jesus é infinito. Na órbita desse caminho, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então esse caminho cabe todos. Todas as criaturas e todas as ideias sadias na sua expressão substancial. Sadias na sua expressão substancial como? Se a minha expressão naquele caminho for de egoísmo, eu não estou naquele caminho. Eu estou em outro caminho, porque ela não é sadia e ela não expressa a substância. E a substância desse caminho não é a perfeição, é a intenção, é a boa vontade. Então todo mundo que está de boa vontade, ele faz a substância desse caminho na sua possibilidade, no limite da sua possibilidade. Então se eu estiver errando, mas no limite da minha possibilidade, eu estou nesse caminho. Agora, se eu estiver errando, mas eu tiver uma possibilidade além, e estiver errando por capricho, por interesse, por egoísmo, por orgulho, por má intenção, para enganar deliberadamente, aí eu não estou, a expressão do meu caminhar deixa de ser sadio. Eu passo a caminhar com outras intenções. Né? Por isso que ele diz, há lugar para todos, todas as criaturas e todas as ideias sadias, as ideias que não estão contaminadas pelas nossas expressões, porque ideias sadias em sua expressão substancial, que elas ainda conseguem expressar essa substância pura, menos contaminada, né? Ela é imperfeita, porque ela reflete o imperfeito, mas a intenção traz essa pureza do limite que eu tenho de aperfeiçoamento, porque aí é um bem relativo. É um bem relativo. Não há cobrança da perfeição ao imperfeito. A cobrança que existe é que o imperfeito faça exatamente no limite da sua imperfeição. Porque se ele não andar no limite da imperfeição, tentando diminuir essa imperfeição vai permanecer. Por isso eu me acomodo, por isso eu paro. Se eu não andar no limite da minha imperfeição, tentando melhorar, eu vou me acomodar, eu vou continuar na imperfeição. Aí se eu não tiver nesse limite, eu estou expressando a preguiça, eu estou expressando o ócio, eu estou expressando a má intenção,
eu não estou expressando o meu limite. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Então é isso. Cada um vai dar o que pode, cada um vai dar o que tem. Só que tem que dar o que pode. Só que tem que dar o que tem. Eu não posso dar menos que o que eu tenho. Eu não posso dar menos do que o que eu posso. Que se eu der menos do que o que eu tenho, se eu der menos do que o que eu posso, eu não expressei essa expressão, a substância sadia. A substância sadia dentro do relativo que eu sou. Mas Emmanuel continua no texto. A experiência humana não é uma estação de prazer. A gente não veio aqui realmente para brincar. A gente veio para fazer essa travessia, para fazer essa caminhada, para atravessar o deserto, para gastar as sandálias nessa caminhada, né? Então a experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E nesta tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Olha quanta lição que ele deixou aqui. Primeiro, nós todos conhecemos, a gente até às vezes não se comporta dessa maneira, mas a gente sabe que aqui não é uma estação de recreio, não é uma estação de veraneio. Aqui é uma escola, é um hospital, é um lugar de aprendizado, né? E para esse aprendizado a gente tem um professor que sempre chega, que é a dor, que é a dificuldade, porque não é um professor deliberado da dor, é porque a gente chama esse professor com as nossas condutas, com algumas ações, determinadas ações que a gente comete, é um convite a esse professor, porque o professor vem na consequência de atos imperfeitos. Aí ele ensina, aí a gente aprende, às vezes depois de muitas dores, porque a dor vem, se repete, eu chamo de novo, ela vem de novo, né? Mas ela vem sempre a convite, e quem convida a dor é a minha conduta, quem convida a dor é o meu caminhar, né? A minha forma não sadia de expressar essa substância, essa natureza, é um convite para que essa dor apareça. Mas ele diz que a gente permanece em função do aprendizado, e nessa tarefa, ele chama de tarefa. Então essa encarnação, esse tempo que a gente dispõe, é o tempo da tarefa. Então não cabe o descanso, o ócio, o desprezo, o descuido, a negligência nessa tarefa. A gente tem que ser essa pessoa que cumpre a tarefa. Então a gente tem que caminhar mesmo, né? É preciso cumprir essa tarefa. E é razoável aproveitar a oportunidade do tempo da tarefa, né? E ao mesmo tempo aprender nessa caminhada e facilitar a mesma oportunidade aos outros. Então nessa caminhada não é a caminhada do egoísta, não é uma corrida para ver quem chega primeiro, é uma corrida onde todos vão chegar, cada um a seu tempo, cada um na sua caminhada, mas não tem disputa, não é uma corrida de disputa, não é uma competição, é uma caminhada coletiva, é uma caminhada humana, são os homens caminhando, e esses homens caminham pelo livre-arbítrio, cada um a seu tempo, cada um dando o que pode e fazendo o possível, mas dando e fazendo o possível. Aí o Emmanuel diz no texto: o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Aí a gente chegou no versículo, que a gente não deve fazer nada por espírito de contenda ou por vanglória. O que ele está dizendo aqui é que o espírito de contenda, que é o espírito da briguinha, da vingança, do ressentimento, tudo que eu faço para descontar, quando Cristo fala da outra face, o que ele está dizendo? Não faça nada com espírito de contenda, não tem vingança. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala do ódio, da vingança, que não vale a pena, do duelo, aquelas coisas todas, o que é isso? Espírito de contenda. Eu fazia as coisas para descontar.
Eu fazia as coisas para vingar. Eu fazia as coisas para implicar. Eu não gosto de você, faço determinada coisa. Então, mesmo antes de entrar na vanglória, nós estamos só na contenda, né? Quanta coisa, quanta ação, quanta caminhada, quantos passos eu já dei na vida, nessa caminhada que eu tenho que fazer, para esse caminho infinito de Jesus. Quantos passos eu já dei, que o que me moveu, o que me fez dar esse passo, foi a contenda. Quanta coisa eu já fiz, só porque eu não gostava de fulano eu fiz aquilo. Quanta coisa eu já fiz, só para ter uma vingancinha, só para ter uma implicância, só para alimentar esse espírito de disputa, de briga. Quanta coisa cada um de nós já fez. Olha qual a substância desse passo que eu dei. Qual a substância desse caminho que eu dei? Não foi uma expressão sadia. Foi contaminada. Então esse passo foi um passo fora do caminho. Por que foi um passo fora do caminho? Porque foi um passo fora da vontade do Pai. Foi um passo dentro da minha vontade imperfeita. Qual a minha vontade imperfeita? A vontade da contenda. A vontade de fazer por implicância, de fazer para mostrar, de fazer por alguma razão. Então essa contenda, ela já justifica muitos dos nossos comportamentos de um espírito imperfeito. E aí aos poucos a gente vai parando de fazer coisas por vingança, por ressentimento, por ciúme, por raiva. Quanta coisa um casal, por exemplo, alimentam brigas, as pessoas, os casais alimentam brigas, um descontando coisas do outro. Mas por que você fez aquilo? Ah, porque você também tinha feito aquilo. Aí eu fiz para descontar. O que faz para descontar, fez por quê? O que faz para descontar, fez por contenda. Com o namorado, com o amigo, com o irmão. Ah, mas você fez aquilo, agora também eu vou fazer isso. As pessoas ficam, às vezes, procurando oportunidades para descontar. Então eu fico procurando oportunidades para me desviar do caminho. Eu fico procurando oportunidades para agir por contenda, para agir por implicância. No mundo que a gente vive aí, no mundo do trabalho, quantas coisas a gente faz por contenda? Porque a gente quer prejudicar alguém. Aí a gente entende quando Jesus falou: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Porque ele caminha sem essa necessidade da contenda. Mas ele falou contenda e vanglória. Aí tem a segunda coisa. A vanglória é o orgulho. Eu não falei que eu estava certo? Olha como eu sou bom. Olha como eu sou poderoso. Olha como eu sou inteligente. Quantas coisas também a gente já fez para mostrar que é bom, para mostrar que sabe, para mostrar que é inteligente, para mostrar que é forte. Quantas das nossas ações nesse caminho da manifestação, da ação, do fazer, do viver, quantas coisas a gente faz ou já fez para vanglória, em nome do orgulho, para parecer o bonito, para parecer o forte, para parecer o poderoso. Então as duas palavras que ele colocou, contenda e vanglória, na verdade o Paulo deu uma grande medida para esse nosso caminhar, para esses nossos passos. Porque o que move o meu passo é o meu sentimento, é a minha intenção, está lá no profundo. Então, o que moveu esse passo que eu dei? O orgulho, a vanglória, para me vangloriar. O que moveu esse passo que eu dei? O ressentimento, a briga, a vingancinha, né? Essa vanglória, a gente procura essa glória em tudo. Quando a gente está em alguma situação que a gente domina, a gente quer aparecer. A gente não precisava falar, mas como a gente sabe, a gente quer falar para parecer bonito, para parecer bem na fita,
Quando a gente está diante de um fraco, a gente estufa o peito para parecer mais forte. Tem um ditado popular aí que quando a onça está morta, todo mundo bota o pé em cima para sair na foto com a onça morta. É uma expressão da época de caçador ainda. Hoje não tem negócio de matar onça, né? Hoje a gente mata um leão por dia e é o leão que ruge lá dentro de nós. Essa é a fera que a gente mata hoje, que a gente precisa matar. É essa fera que age ainda por essa fúria, por essa contenda, por esse ódio, para ser o mais forte, para ser o mais poderoso. Então, se a gente pegar essa medida de um texto tão singelo, de um texto tão simples, e que fala de duas coisas, antes de você fazer qualquer coisa, observa, examina-te. Por que você está fazendo isso? É por contenda? Ou é por vanglória? Eu lembro de uma frase do Paulo, que eu não venha a gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Será que se a gente consegue aproximar essa frase do texto que a gente está estudando, o que Paulo diz? Eu não quero glória, então eu não quero a vanglória do mundo, eu quero a vanglória da cruz. Qual foi a vanglória da cruz? Qual foi a lição da cruz? Qual foi a mensagem da cruz? Da coragem, do amor, da perseverança, da vida, da dignidade, do domínio espiritual, da humildade. Então a glória da humildade é outro tipo de glória. Foi essa que Paulo falou, que eu não venha gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Então o que ele diz? Os interesses do mundo não falam mais em mim, não mandam mais em mim. Então eu não vou agir mais por contenda nem por vanglória. Eu não vou agir para ser o mais forte, o mais poderoso. Eu não vou mais disputar no mundo, eu não estou mais em disputa no mundo. Eu agora consigo viver fraternalmente. Será que a gente consegue viver a fraternidade tendo como direcionamento dos nossos passos, dos nossos atos, do nosso caminhar, das nossas falas, dos nossos pensamentos, a contenda ou a vanglória? A gente disputa tudo com todo mundo. A gente vive disputando. Nossa vida é uma disputa. Então nossa vida é uma contenda. A gente não está em paz, porque quem vive em contenda não está em paz. Eu preciso ter a glória, eu preciso botar minhas glórias nas redes sociais. As fotos que eu boto nas redes sociais, qual a razão que eu boto uma foto para mostrar que eu sou rica, que eu sou poderoso, que eu sou feliz, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Por que eu escolho as fotos que mostram vanglória? Qual a razão que me faz escolher determinadas fotos, determinados lugares? Eu já vi gente tirar foto na porta de hotel que ele não estava hospedado. Ele estava viajando, estava em hotel mais simples, mas passou perto de um hotel mais poderoso e fotografou na frente do hotel para botar nas redes sociais que estava naquele hotel. Uma vanglória boba. Qual é a glória de estar Qual é a glória de estar num hotel poderoso? Mas para ele era vanglória. É o que a gente faz. Então a gente age muito por vanglória ou por contenda. Parece simples. Por isso que ele chama o texto, examina-te. É bom a gente examinar, cada um examinar a si mesmo. Eu não vou conseguir saber qual o motivo real que fez você fazer aquilo, mas você sabe. Você talvez não saiba o motivo mais profundo que me fez fazer aquilo, mas eu sei. Eu às vezes disse que foi para te ajudar, mas na verdade não foi. Lá no fundo eu sei por que eu fiz. Porque se eu te ajudar agora nesse negócio, eu vou precisar de você amanhã ou depois, naquilo, outro que eu já sei, então eu vou te adular agora. Foi oportunismo. Foi oportunismo. Então a gente começa a agir de maneira mais limpa. Por isso que ele falou, ideias
há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então, como eu não vou ser perfeito, eu vou agir no padrão que é o limite do meu sentimento, o limite da minha consciência. E é aí que eu vou estabelecer se eu estou no limite ou não. Porque toda vez que a minha consciência acusar, eu sei que o limite é aquele. Que a minha consciência progressiva, eu vou caminhando nessa caminhada. Se eu conseguir caminhar nesses passos, com menos contenda, com menos vanglória, e no limite da minha consciência, eu vou avançando. Aí minha consciência vai ampliando. Aí eu vou conseguindo, nesse lugar relativo, essa caminhada relativa. Aí a minha boa intenção está valendo. Aí eu sou um bem-aventurado, porque eu sou um bem-intencionado, porque eu estou no meu limite. Eu não preciso ser o santo, eu não preciso ser o perfeito, porque ninguém é, mas eu preciso caminhar no meu perfeito relativo. E qual é o meu perfeito relativo? É o perfeito que eu tenho na minha consciência. E normalmente eu não consigo andar no limite da consciência, porque as minhas imperfeições falam mais alto. E a minha consciência não consegue falar tão alto, porque ela é consciência, mas eu tenho livre-arbítrio. E quantas vezes eu falo, não, fica aí consciência, que eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui para mim agora é mais importante. Então quem dá o limite da minha perfeição relativa é a minha consciência. Lembrando sempre que essa perfeição, que essa consciência é progressiva. Então, a minha perfeição relativa nesse meu caminhar vai ter que ser aperfeiçoado a cada passo. A cada passo eu amplio a consciência e a cada passo eu melhoro os passos. Bom, voltando para o texto, Joana diz: quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, antes ainda dele dizer o que vai acontecer, olha só essa frase: quando a gente praticar alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, ultrapasse o quadro das obrigações como? Quando eu ponho uma pitadinha a mais de ressentimento, quando eu fizer qualquer coisa que tiver um pouquinho a mais de vanglória, que tiver um pouquinho a mais de contenda, eu ultrapassei o quadro das obrigações diárias. Porque qual era a obrigação diária? Andar no limite da sadia expressão, na substância, na minha substância, no meu limite, no limite do meu aprendizado. Então toda vez que eu ultrapassar esse limite na imperfeição, vamos ver o que ele vai sugerir. Então quando praticares alguma ação que ultrapasse o limite da minha consciência, que é o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinam. Então, toda vez que eu fizer alguma coisa que contrariar a minha consciência, que a minha consciência acusar, o que ele pede para eu fazer? Examina os móveis que a determinam. Examina o que te moveu. Examina por que razão você fez. Examina o que me fez fazer isso. Aí eu vou perceber que eu fiz por implicância, eu fiz por antipatia, eu fiz por vaidade, eu fiz por vanglória, eu fiz por orgulho, eu fiz para parecer que sou melhor. Quantas vezes eu faço determinada coisa só para parecer que sou o que não sou? O que é isso, se não por vanglória? E normalmente esses passos não dão certo. O passo que é dado por vanglória e o passo que é dado por contenda não são passos que me fazem caminhar, são passos que me fazem tropeçar, são passos que me fazem retardar essa minha caminhada. Então é bom que eu me examine toda vez que eu agir contra a minha consciência, e me examinar é saber por que eu fiz isso, o que me moveu. Aí eu lembro de Jesus. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. O que me moveu foi fazer a vontade do Pai? Não. O que me moveu foi o quê?
vontade de implicar, vontade de descontar, vontade de vingar, vontade de mostrar que eu sou bom, vontade de mostrar que eu sou isso, vontade disso. Olha quanta coisa a gente pode excluir dos nossos passos. Quantos passos imperfeitos a gente pode diminuir se a gente tirar a contenda e a vanglória no limite da nossa consciência. Agora, quando a gente examina o móvel, quando a gente examina o que me moveu a fazer, quando a gente examina a minha intenção mais profunda de ter feito aquilo, aí eu vou entender melhor. Mas deixa o Emmanuel continuar. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro dessas obrigações, examina o que te fez fazer isso, examina os móveis que a determinaram. Aí ele põe duas coisas. Se essa ação resultou do desejo injusto de supremacia, ou se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do seu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Então, qualquer ação que eu faça, que ultrapasse a minha consciência, que faz a minha consciência dar um sinal de alerta, ele pede para eu examinar o que me moveu a fazer aquilo, qual a razão que me fez fazer aquilo. Se a razão for de um desejo de supremacia, o que é o desejo de supremacia? Desejo de ser maior é a vanglória. Então, se foi por vanglória, se foi por um desejo injusto de supremacia, porque não tem desejo justo de supremacia. Todo desejo de supremacia é injusto. Então, se resultou, se eu dei esse passo, se eu fiz determinada ação, resultado de um desejo injusto de supremacia, ou então se obedeceu à disputa desnecessária. Qual é a disputa desnecessária? A contenda. Tinha necessidade de eu descontar? Tinha necessidade de eu implicar? Tinha necessidade de eu vingar? Tinha necessidade de eu fazer tudo isso para criar problema? Para alimentar discórdia? Não tinha necessidade. Eu fiz um passo desnecessário. Eu passei daquele limite das ideias e das expressões sadias. Porque aí o meu ato foi doente. Mas aí, se eu examinei o que me moveu estava lá no fundo de mim. Aí o que ele diz? Se resultou disso, do desejo de supremacia ou da disputa desnecessária, cuida de teu coração, cuida de seu sentimento. Está faltando amor aí dentro, está faltando perdão, está faltando compreensão, está faltando um monte de coisa no íntimo. Por isso que a educação tem que ser o nosso processo de transformação íntima. Mas ele diz, cuida do coração, por quê? E para quê? Para que o caminho te seja menos ingrato. Por que para que o caminho te seja menos ingrato? Porque eu vou receber a consequência dessa ação ali na frente. A dor vai chegar ali na frente como consequência dessa ação que teve um motivo bobo, injusto, desnecessário, que foi um motivo de ser maior, de supremacia, ou foi um motivo de disputa desnecessária. Então, meu coração está imperfeito, meus sentimentos são imperfeitos, e esse sentimento imperfeito vai trazer como consequência uma dor, o meu ajustamento com o escândalo, porque aí esse ato meu foi um escândalo, que é necessário, por quê? Porque ele é próprio desse mundo de imperfeitos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então, se qualquer ato meu ele resultou do desejo de supremacia ou de uma disputa desnecessária, nesse ato eu cometi um escândalo. E eu cometi porque eu tinha esse sentimento no coração. E ai daquele por quem o escândalo vem. Aí ele diz, para que o caminho te seja menos ingrato, que aí eu vou receber o troco nesse caminho. Mas, se atendesse ao dever, o que me faz atender o dever? A consciência.
Então, se a consciência acusou e eu agi por desejo de supremacia ou por disputa, eu agi aquém da consciência. Mas, se eu conseguir atender ao dever, se eu agir no limite da minha consciência, ainda que eu tenha sido interpretado por alguém como rigorista, exigente, incompreensível, infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Então, se eu agir de acordo com a consciência, de acordo com o meu padrão de consciência, segue adiante. Mesmo que para Jesus isso não tenha sido perfeito, mesmo que para a lei divina isso ainda não seja perfeito, era a perfeição possível para mim naquele momento. E se era a perfeição possível para mim naquele momento, e a minha consciência estava no limite dessa compreensão, siga em paz. E vai continuar o seu caminho de aperfeiçoamento. Que ali na frente, nem isso a gente vai cometer mais, porque o coração vai se aperfeiçoando. Bonito, né? E ele, por fim, ele fala: continua trabalhando em seu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contenda e sem vanglória, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Já pensou se Deus agisse por contenda ou por vanglória? Toda hora ele ia falar: não, mas eu sou Jesus. Venha lavar você os meus pés. Ele não ia mostrar ele lavar os pés. Já pensou Jesus voltando, ressuscitado, para Pedro, que tinha negado, para Judas, que tinha traído, para todos eles, hein? O que ele teria dito? O que a cada um de nós teria dito? Nossa, você, hein? Como é que você fez isso comigo, Pedro? Não, a primeira coisa que ele diz: a paz esteja convosco. Quando ele volta para esses e diz: a paz esteja convosco, ele agiu por contenda? Ele agiu em nome da paz, em nome do amor. Ele agiu por vanglória? Também não. Porque qual era o alimento dele? Fazia a vontade do Pai e cumpria a sua obra. Ele tinha justiça, ele era justo. O que é justo é isso. Não está além da medida. Tem a medida justa, sadia dessa expressão. Eu expresso a minha substância, o meu limite, a minha síntese. Em cada momento, de tudo que eu faço, eu tenho que expressar a síntese de mim mesmo. O momento que eu cheguei. E quem diz o momento que eu atingi até hoje é a minha consciência. Minha consciência é o termômetro do limite que eu atingi de evolução espiritual. E se eu agir de acordo com esse termômetro, com esse limite, eu estou bem. Mas se eu não agir de acordo com esse limite e agir por contenda, por vanglória, eu estou agindo nesse caminho da imperfeição. Aí a gente voltando para a frase, para encerrar, o Paulo, olha, aconselhando os filipenses: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada faças. Quando Paulo foi encaminhar Timóteo lá para os filipenses, uma vez ele disse: não há ninguém como ele, de sentimento como ele. Olha, não há ninguém de sentimento como ele, como? De coração. Não há ninguém de sentimento como ele que saiba o que lhe diz respeito. Por quê? Cada um que fosse lá não ia procurar saber o que interessava para eles, ia tentar fazer o que interessava para si. Aí tinha agido por quê? Por vanglória? Por interesse? Por imperfeição? Se a gente for olhar esse texto com mais cuidado, nós vamos ver que grande porcentagem das nossas ações diárias estão contaminadas pelos interesses imperfeitos que ainda temos. Nossas ações não são isentas, nossas ações não são sadias, nossos passos não são saudáveis, nossos passos são passos vacilantes e complicados dessa imperfeição. O fato de ser imperfeito, menos mal, porque o imperfeito não precisa se envergonhar de ser imperfeito, ele tem que diminuir a imperfeição, mas ele tem que andar no limite da sua consciência. E a gente não anda no limite da consciência, porque é difícil seguir a consciência, porque a gente segue sempre os desejos, e os desejos são sempre, na maioria das vezes, a manifestação da nossa imperfeição.
Porque a consciência sempre pede o mais difícil. E a gente gosta de fazer sempre o que dá mais prazer. E a gente vive para o prazer e não para a consciência. Por isso os caminhos são diferentes. Porque o caminho de Jesus não é o caminho do prazer. É o caminho da luta, do aperfeiçoamento. E ninguém entra nesse caminho da luta, do aperfeiçoamento, buscando prazer. Que Deus nos abençoe. Que esse texto faça a gente refletir melhor em cada ato. Para a gente procurar sempre nesse examina-te, cada um se examinando. O que me faz fazer o que eu estou fazendo? Aí a gente não vai cometer mais ato inconsequente. Ato inconsequente é aquele ato que a gente não mede as consequências dele. A gente vai fazendo por impulso. E o que vem no meu impulso? Minhas imperfeições. Contenda, vanglória, vaidade, egoísmo, orgulho, etc. Até a próxima.